O Amapá já foi cenário de uma disputa internacional esquecida, uma luta por ouro, poder e território, onde heróis e vilões se confundem. Brasil e França quase chegaram à guerra por uma faixa de floresta maior que a França continental. O conflito envolveu diplomacia, sangue e manipulação. No meio disso surge Cabralzinho. Para uns, herói da resistência, para outros, ditador oportunista. Sua história está no centro da questão amapaense. Prepare-se para conhecer o massacre do ouro e o mito do falso herói. Um capítulo que moldou a fronteira do Brasil e deixou marcas até hoje. Pouca gente sabe, mas o Amapá já foi palco de uma disputa internacional que quase levou Brasil e França à guerra. A questão amapaense. A área contestada chegava a 550 mil quilômetros quadrados, maior que a própria França. Envolvia o norte do Pará, o nordeste do Amazonas e parte de Roraima, permanecendo em limbo jurídico até o ano de 1900. Sem governo central forte, os habitantes criaram suas próprias formas de poder. Era a lei do mais forte num território de ouro, disputas e aventureiros. O Brasil propôs em 1856 usar o rio Calçoene como fronteira. A França rejeitou e exigia o rio Araguari, mais ao sul, ampliando seu território pretendido. Em 1893, rumores de ouro no Calçoene reacenderam a disputa. Em pouco tempo, a corrida do ouro atraiu milhares de homens para o contestado. Versão brasileira. Paraenses Germano Ribeiro Pinheiro e Firmino de Tal teriam descoberto o ouro em 1893, espalhando a notícia. Versão francesa. Georges Brousseau relatou que em 1894, Clément Tamba, negro de Cayena, teria achado o ouro, após uma visão de Santo Antônio. Tamba se associou ao empresário Pierre Villiers. A história do sonho deu aura mística à corrida do ouro, ampliando ainda mais o frenesi. De maio de 1894 em diante, milhares chegaram da Guiana, Martinica e Caribe. Calçoene e Cassiporé se transformaram em polos de garimpo. Em 1897, a Société Française de l'Amérique Équatoriale construiu um monorail de 67 quilômetros entre Calçoene e os garimpos. O ouro passava por Cayena, tributado em 10 francos por quirris e 8% na saída para a Europa. Ingleses desviaram exportações para Demerara e Trinidad. A vila de Amapá tornou-se centro brasileiro. Já Cunani, ao norte, ficou sob controle francês, com crioulos de Cayena e Antilhas. Nesse caos, surgiu até a República de Cunani, uma república fantasma com moeda e governo, mas sem reconhecimento internacional. É nesse cenário que aparece Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Cabralzinho. Baixinho, comerciante e político de Cametá, Pará. Em 1891, Cabralzinho liderou uma revolta monarquista no Pará. Fracassou, fugiu aos Estados Unidos, voltou com anistia e se refugiou no Amapá. Em 1894, ao lado de Domingos Maltês e Desidério Antônio Coelho, integrou o triunvirato amapaense. Em 1895, assumiu a presidência. Cabralzinho criou decretos proibindo estrangeiros do norte do Cabo Orange, vedou comércio em Cayena e fundou o Exército Defensor do Amapá. A imprensa o pintava como herói. Mas Emílio Goeldi, cientista alemão, descreveu o governo como tirania nojenta de uma oligarquia de capangas. O estopim veio em 28 de abril de 1895, quando Cabralzinho mandou prender Benito Trajano, delegado francês em Cunani, ex-escravo de Cametá. Trajano ousara hastear a bandeira francesa em lugar da brasileira. Para Cabralzinho era traidor, para a França era representante legítimo. O governador da Guiana, Camille Charvin, reagiu. Enviou o navio Bengali com 60 fuzileiros navais, comandados por Charles-Louis Lunier. Para os franceses era apenas operação policial. Para os brasileiros era invasão. O choque era inevitável. Em 15 de maio de 1895, Lunier desembarcou em Amapá. Encontrou resistência liderada por civis armados sob comando de Cabralzinho. O combate durou horas. Casas foram incendiadas, ruas tomadas por tiros. O saldo: dezenas de mortos e feridos dos dois lados. 4 oficiais franceses, incluindo Lunier, morreram. Cabralzinho dizia: matei Lunier com seu próprio revólver. Mas testemunhas contestam.
Dona Iana Esmagave afirmou que Cabralzinho fugiu para o manguezal. O verdadeiro líder teria sido Félix. O massacre vitimou 35 brasileiros, incluindo 10 mulheres e 4 crianças. Houve 32 feridos. Muitos civis morreram queimados em suas casas. O jornal Le Brasil relatou saques e destruições. Famílias ficaram órfãs e comerciantes tiveram seus negócios arrasados. 3 brasileiros foram presos e levados a Caiena, julgados como associação de malfeitores, crime usado contra anarquistas. A França chamou Cabralzinho de bandido. No Brasil, jornais o transformaram em herói nacional. Mas a imprensa paraense usou racismo explícito. Chamava Trajano e crioulos de Caiena de pretos insolentes que ousavam enriquecer. Trajano era descrito como preto mal encarado, de pé descalço. O conflito tinha também forte dimensão racial. O governador francês Charvin foi destituído, acusado de servir a interesses corporativos do ouro. Em 1897, o caso foi levado à arbitragem internacional. A decisão caberia ao Conselho Federal da Suíça, presidido por Walter Hauser. O Brasil foi representado por José Maria da Silva Paranhos, o barão do Rio Branco. Ele já tinha fama de grande diplomata. Rio Branco evitou a geografia, onde a França tinha vantagem com Vidal de la Blache. Usou a história do povoamento português como prova. Abriu mão de 8.000 quilômetros quadrados ao desistir do paralelo 2 graus e 24 minutos. Mas assegurou o essencial: a fronteira no rio Oiapoque. Em 1º de dezembro de 1900, saiu a decisão. Vitória do Brasil. O rio Oiapoque foi reconhecido como fronteira legítima. O limite interior ficou no cume das montanhas Tumuk-Rumak, até a fronteira holandesa. Estava traçado o mapa atual. A vitória diplomática consolidou o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Cabralzinho foi feito general honorário do Exército, mas sua imagem segue polêmica. Para uns, herói. Para outros, tirano, ditador e oportunista. O revisionismo atual aponta que sua glória foi construída sobre sangue de civis e manipulação política da República. Mesmo após a vitória, no início do século XX, o creole francês ainda era falado no interior do Amapá, mostrando forte influência cultural. A questão amapaense foi disputa de mapas, mas também de ouro, raça, violência e construção de mitos. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. A história do Amapá é também a história do Brasil. Gostou dessa história? Então deixe nos comentários que outro episódio esquecido da nossa história você gostaria de ver aqui no canal. Sua sugestão pode virar o próximo vídeo.